Olá, eu sou a Sabrina Santos e hoje eu vou fazer esse pãozinho de abóbora que fica super fofinho e é uma delícia. E se você é novo por aqui, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para receber mais receitas como essa. E também me siga nas minhas outras redes sociais, os links estão aqui na descrição. Gente, então hoje eu vou ensinar esse pãozinho de abóbora, que ele fica super fofinho, ele é muito gostoso. Essa receita não pode faltar aqui em casa, quase toda semana eu faço esse pãozinho. Aqui no canal eu já ensinei o pãozinho de batata e também o pãozinho de cenoura com essa massa. E hoje eu vou ensinar para vocês o pãozinho de abóbora. E ele é muito fácil de fazer, então aqui no liquidificador eu vou começar colocando os ovos, a margarina ou manteiga. Essa água morna, ela vai ajudar a ativar o fermento, então é necessário que a água esteja morna. Mas não deixe ela aquecer demais, porque se estiver muito quente, aí tem o efeito contrário. Vou adicionar também o açúcar cristal, a abóbora já cozida, e por último, o fermento biológico seco, tá? Vou usar um pacotinho de 10 gramas. Feito isso, agora eu vou bater todos esses ingredientes por mais ou menos uns 2 minutinhos em velocidade média. Prontinho, gente. Então eu bati aqui muito bem esses ingredientes por mais ou menos 2 minutinhos, tá? E agora nós vamos finalizar a receita acrescentando os secos e nós vamos fazer isso em um bowl. Então aqui no bowl vou despejar a misturinha que nós acabamos de bater no liquidificador. E antes de adicionar a farinha de trigo, eu vou colocar aqui uma pitadinha de sal. Prontinho. E aqui eu tenho 3 potinhos com 250 gramas de farinha de trigo em cada potinho. E eu vou adicionando essa farinha aos poucos, tá? Vou peneirar a farinha, misturo e vou ver no ponto da massa. Vou mostrar aqui pra vocês. De primeiro eu já vou adicionar um potinho, porque eu sei que 250 gramas de farinha vai de qualquer forma nessa massa, né? Então vou peneirar essa farinha de trigo. E com a ajuda da espátula aqui eu misturo muito bem a farinha aqui na massa. Prontinho, e como vocês podem ver, a massa ainda está muito mole. Então nós vamos adicionando agora farinha de trigo até dar o ponto nessa massa. Aqui, como vocês podem ver, a massa já não está tão líquida, né? Tão molinha assim. E agora nós temos que ir adicionando a farinha bem aos poucos para não perder o ponto, tá? Então, com as mãos já bem higienizadas, eu vou começar a adicionar a farinha aos poucos e vou começar a sovar essa massa. E depois de ter misturado mais um pouquinho, a massa estiver nesse ponto aqui, ó, você consegue tirar ela todinha aqui do bowl, né? É hora de transferir essa massa aqui para a bancada. A bancada também já tem que estar bem limpa e higienizada, daí é só polvilhar um pouquinho de farinha de trigo na bancada e sovar muito bem essa massa. Prontinho, gente. Então, depois de ter sovado essa massa aqui por mais ou menos uns 15 minutinhos,
ela não gruda mais nas mãos, mas a gente pode perceber que ela tá pegajosa, tá? E a gente percebe também uma certa umidade aqui nessa massa. Esse aqui é o ponto correto pra gente ter um pãozinho aí bem fofinho. Então, coloquei a massa aqui no bol, onde eu comecei a sovar ela, né? Cobri com plástico filme e lacrei o bol. E dessa forma, quando o fermento estiver liberando os gases da fermentação, daí a massa vai desenvolver mais rápido. Vou levar essa massa para crescer, para descansar por mais ou menos 1 hora e 30, até dobrar ou triplicar de tamanho. E se na sua cidade estiver fazendo frio, você pode aquecer o forno por uns 10 segundinhos, bem rapidinho mesmo, e daí colocar sua massa lá no forno para crescer com a luz acesa, tá? Dessa forma o forno vai ficar entre 25 e 30 graus, que é a temperatura ideal para o pão crescer. Então vou levar para crescer e descansar essa massa e volto para a gente porcionar ela. E depois de 1 hora, a massa dobrou de tamanho e agora nós vamos porcionar os nossos pãezinhos, né? Vou tirar aqui o plástico filme, gente, cheiro de pão é bom demais, né? Ainda nem assou e eu já amo esse cheiro. Então aqui, gente, eu vou porcionar, como eu disse pra vocês, né, os meus pãezinhos. Eu já untei os meus tabuleiros só com margarina, só um pouquinho mesmo de margarina, tá? Tô usando tabuleiro que tem 36 por 26 por 6 de altura. Vou deixar na descrição do vídeo, tá? As medidas desse tabuleiro. E eu untei 2 tabuleiros, tá? Vai dar mais ou menos 1,5 tabuleiro, mas depois no final da receita eu falo quantos pãezinhos que renderam. E no nosso vídeo do pãozinho de cenoura, eu fiz 2 tamanhos de pãezinhos. Fiz o de 50 gramas e fiz o de 30 gramas. E hoje, na receita do pãozinho de abóbora, eu vou fazer os pãezinhos com 40 gramas, tá? Então não vai ficar nem pequenininho demais, nem grandão demais. Vai ficar um tamanho perfeito para tomar um café ou rechear ali com patê de frango, carne moída, com o que você quiser, porque esse pãozinho fica muito gostoso. Gente, além de rechear, né, com os recheios salgados que eu falei aqui, esse pãozinho também dá certo com recheio ou cobertura de doce, tá? Então, se vocês quiserem colocar leite condensado e coco ralado por cima, ele fica perfeito também. Depois eu vou trazer para vocês essas versões recheadas e também versões doces, porque fica muito bom. Então, esse pãozinho aqui, gente, é muito democrático e vocês conseguem criar e fazer várias receitas com essas massas, tá? Prontinho, gente, os pãezinhos já foram porcionados e o negócio rendeu. Eu achei que ia dar 1,5 tabuleiro e deram 2 tabuleiros completos, tá? E ainda sobraram aqui 150 gramas de massa e eu fiz essa rosquinha aqui. E aí, gente, agora é só deixar essa massa descansando por mais ou menos 1 hora e meia, tá? Até dobrar de tamanho. E levar o pãozinho para assar a 180 graus por mais ou menos 20 minutinhos ou até dourar por cima. Antes de levar para assar, se você quiser, pode pincelar uma gema de ovo aqui no topo do pãozinho. Eu não vou fazer isso porque eu gosto do resultado do pãozinho sem a gema pincelada, tá? Mas se você quiser, pode fazer isso que vai ajudar a dourar aí o pãozinho de vocês. Então eu vou deixar aqui os pãezinhos, né, crescerem. E daí eu já vou assar e volto para mostrar para vocês o resultado maravilhoso desse pãozinho de abóbora. Então, gente, depois que o pãozinho descansou por 1 hora e meia, eu levei para assar a 180 graus por mais ou menos 20 minutinhos a primeira fornada, tá? Depois foram 15 minutinhos a segunda fornada e a rosquinha, né, que é uma quantidade menor, foram 10 minutinhos e ela ficou bem coradinha, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês, né, o resultado de pertinho. Vou tirar aqui os pãezinhos do tabuleiro e mostrar como eles ficaram macios.
E eu espero muito que você tenha gostado dessa receita. Se gostou, já curte e compartilha esse vídeo. Fique com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!